Vamos falar sobre Pedro. Pedro disse para Jesus, Jesus estava na ceia, falou que ele ia à cruz, e Pedro, ele fala, Senhor, eu vou morrer contigo, eu estou preparado para ser preso, para morrer. E Jesus falou para ele assim, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Aí Pedro, não, de forma nenhuma. O que acontece? De madrugada, Judas se aproxima com aqueles que são os guardas, os servos do sumo sacerdote, para prender Jesus. E o sinal é que aquele que lhe beijasse o rosto era Jesus. Mas é interessante, Jesus esteve no templo pregando todo o tempo, eles não sabiam quem era Jesus. Eu vou lhe explicar. Jesus era uma pessoa muito simples, não era bonito, mas era feio. Para ser identificado, teve que ser traído com um beijo para ser reconhecido. Ele era um homem comum, mas quando abria a boca, não havia ninguém que falava como ele. Os milagres que ele operou eram a confirmação de que ele era o Filho de Deus, porque ninguém fez tais maravilhas, milagres. Ninguém fez obra igual a do Senhor Jesus. Mas, vamos analisar essa situação. Pedro, naquela situação em que Judas beija o rosto de Jesus, os guardas eles vão para prender Jesus, para agarrar Jesus. Então Pedro, num rompante, puxa da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, a orelha de Malco. Então as pessoas ali naquele momento ficaram meio que em êxtase, congeladas com aquela situação, né? Jesus pega a orelha do Malco e coloca no lugar, restaura, opera um milagre ali diante de todos. E fala, Pedro, larga da espada. Aquele que fere pela espada convém que seja morto. Então, Jesus é levado. E sofre ali todo o martírio e a crucificação que nós bem já sabemos. E nesse processo, Pedro é questionado porque ele acompanha. E ele é questionado e ele nega Jesus 3 vezes. E Jesus olha para ele e Pedro chora amargosamente, se afasta, né? E o que eu quero dizer para você que me ouve? Eu quero te dizer que o servo de Deus, ele se converte e nós temos um processo nas nossas vidas. A palavra de Deus em Provérbios diz que a vereda do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós somos pecadores. Veja, às vezes você ama Jesus, você se diz preparado para morrer por Jesus, mas você não está preparado para morrer da forma que Jesus requer que você morra. Você está preparado para morrer da forma que você quer, por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, por meio do projeto que você conhece, a sabedoria desta vida. Então você está preparado para lutar e morrer por Jesus por meio da espada, por meio da luta armada. E não é assim. O pai descreve ali em João capítulo 4, quando ele fala da mulher samaritana, ele descreve que ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Pedro estava firmado na verdade, ele cria em Jesus, mas ele não estava preparado no espírito, porque o projeto do Espírito Santo é o que importa, não o projeto do homem. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o fim é morte. Deus conhece o fim de todos os caminhos. O caminho que importa é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, no singular, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Jesus determinou que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, ao inimigo, não devemos ser violentos, devemos lutar contra o mal. Ele fala, se o ladrão vier te roubar, deixa a capa, deixa a túnica, se alguém quiser andar 1 milha, anda 2. Ele fala, dai lugar à ira, a vingança será minha. A ira do homem anula a justiça de Deus. Às vezes você pensa, mas o cara vai embora incólume, vai se livrar. Não, ele já está perecendo, todos estão perecendo. Quem está salvo é você que crê no Senhor Jesus. Todos vão se apresentar diante de Deus. Às vezes você olha aquela pessoa ali, aquele malandro, aquele espertalhão, aquele político esperto, não vai comprar a salvação. Vai morrer como todos já morreram e vai chegar na eternidade. E aí? Como é que vai ser a vida dele? Eternidade sem Deus, tormento eterno.
A palavra fala, serão atormentados de dia e de noite. Muitos pensam que o inferno será uma festa, um baile, falando, eu vou para o inferno que vai ter pessoas boas. Maquiavel falou, eu quero estar com o rei e com os príncipes que estarão no inferno. Mas não pense em você que será gozo de alegria, não, vai ser sofrimento, agonia, tormento, sem fim, sem salvação. Salvação é agora, você que escuta, aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Arrependa-te dos teus pecados, comece a ler a Bíblia, a orar e vigiar todos os dias na palavra de Deus. Receba a vida eterna, torne-se filho de Deus. Por meio dele, você consegue vencer o projeto da serpente. Às vezes você está com a tua família destruída, e foi destruída porque o diabo fala, se prostrado me adorares, tudo te darei. Mas ele não pode te dar tudo, ele só pode te dar aquilo que não é o que Deus tem para te dar. Porque ele não pode te dar a paz, ele não pode te dar a vida, ele só pode te dar coisas que perecem nesta vida. Você, às vezes, está com a tua família destruída, teu casamento, a tua vida, tudo. Você, às vezes, está riquíssimo, mas sem paz. Pensa em suicídio. É porque isso é a única coisa que ele pode te dar. Ele veio para roubar, para matar você, destruir você. Porque o projeto de Deus é o contrário. Deus, ele não te rouba, ele te dá. Deus não é um parceiro de negócio, Deus é o teu pai, Deus te faz filho. Deus, ele te ama. Ele veio para te dar a vida eterna. Amor é doação. Você só pode dar quando você ama as pessoas em espírito, quando você se nega a si mesmo, mesmo estando certo. Isto é um ato de amor, de caridade, de doação. Mas não adianta nada se você não estiver firmado na verdade. Veja, o Pai fala que ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, em sinceridade, não em hipocrisia, lutando contra a nossa natureza, e em verdade. Qual é a verdade? Jesus é o único mediador, não existe outro nome pelo qual devemos ser salvos. Ninguém irá ao Pai se não for pelo Filho. Então entenda uma coisa, Pedro, ele quando fala para Jesus que estava pronto para ser preso ou para ser morto, era da forma dele, passando da espada, matando, preparado para morrer na carne, para ser preso, tentando lutar. Agora não voluntariamente, como Jesus nos deu exemplo, dando a vida por nós pecadores. Quando ele dá a vida por nós na cruz, ele nos ensina o verdadeiro amor, doação total. Ele deu. A salvação é doação, é pela graça, é presente, é de graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom, é presente de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você recebe isso, é um presente. Ele não te dá com uma mão e te toma com a outra. Você vai receber a paz de Deus. Ele é o príncipe da paz. Você vai receber a salvação, ele é o Pai da eternidade. Você vai receber conselho, porque ele é o conselheiro. Você vai ver ele operar em setores da tua vida, porque ele é Deus maravilhoso. Você vai vê-lo porque ele é o Deus forte que venceu a morte, está vivo e voltará. E a promessa dele é que nós não permaneceremos neste projeto do adversário, onde não há justiça, onde para todos os lados que a gente olha, a gente vê injustiça. Mas ele colocou aqui o reino dele, que é você que aceita, que é a igreja, que crê que Jesus é o Filho de Deus vivo, que vive e que o adora em espírito, em sinceridade, não em hipocrisia como um religioso. E as pessoas veem o reino dele na terra, no meio dessa confusão, veem a luz em meio às trevas, porque quando eles olham para você, eles veem Jesus. Mas ele prometeu que esse tempo vai acabar. E ele virá e nos libertará desse tabernáculo, desse corpo de pecado, para nos dar um corpo glorificado. E ele nos promete novos céus e nova terra. Às vezes você se pergunta se Deus existe, por que sofremos? É para que você possa ouvir essa mensagem hoje e ser salvo, e se converter, e se arrepender, e deixar de ter dúvida, deixar de ter ansiedade, depressão, para ter certeza, para ter fé. A ansiedade e a depressão, elas nascem no momento em que o ser humano dá as costas para Deus e passa a morrer. É fruto do pecado. Então você, meu irmão, que ouve essa mensagem hoje,
Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Crê nele, será salvo tu e tua casa. Ele diz para você nesse dia: eis que faço nova todas as coisas. Dobra o teu joelho agora. Abre o teu coração e fala: Jesus, meu Deus, entra na minha vida. Eu te aceito como meu Salvador. Começa a ler hoje a Bíblia. Começa a ler o Evangelho de João hoje, no Novo Testamento. Começa a ler hoje. Começa a orar. Separa um momento do teu dia, seja no final, seja no início, para ler um trecho da Bíblia e orar. Não de qualquer forma, mas lê capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para você entender o projeto de Deus, para você entender o que é a verdade. Ali está escrito o que é a verdade. Tu tens que estar firmado na verdade, para adorar o Pai em espírito e em verdade. Não adianta você ser sincero, adorar o Pai em espírito, se não está firmado na verdade, que é Jesus, da forma que Deus estabeleceu, não os homens. Amém? Que Deus te abençoe. E aí, Deus falou com você? Se falou, curta, comente, compartilhe. Deixe o teu comentário no canal. É importante, teu comentário é relevante para que o algoritmo do YouTube entenda e possa espalhar essa mensagem de salvação por todo o YouTube, por todo o mundo. Eu te peço essa ajuda e que Deus te abençoe, meu irmão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Em nome do Senhor Jesus, que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo possam reinar sobre a igreja, sobre você que aceita Jesus hoje, e que Ele entre com providência em todos os setores da tua vida, que tu possa entregar hoje a tua vida ao Senhor, e que tu possa viver em espírito e em verdade, adorá-lo em espírito e em verdade, assim como o Pai determinou e quer e aceita e recebe. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.